Sicredi, mais de 5.000 oportunidades de trabalho, entre vagas efetivas de estágio e treinamento destinadas a jovens negros. O evento organizado pelo Ministério Público do Trabalho busca promover a diversidade nas empresas por meio da adoção de ações afirmativas. Eu sou Rafaela Vivas e os detalhes desse evento, que vai até amanhã, você acompanha agora aqui no Jornal da Justiça. E vai também... Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre a correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A ação foi apresentada pelo Partido Solidariedade, afirmando que o índice utilizado hoje destrói o patrimônio do trabalhador, porque não há reposição das perdas inflacionárias. Caso Amarildo, STJ mantém decisão que negou indenização à suposta mãe de criança do pedreiro assassinado por policiais. E ainda, a Justiça autoriza a operação contra fraudes envolvendo verbas da educação no Maranhão. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento sobre a correção do cálculo do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A ação é a primeira da pauta de julgamento do plenário do Supremo. Até o momento, o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro André Mendonça votaram para que a correção do FGTS não seja inferior à da caderneta de poupança. Hoje, o FGTS é corrigido pela taxa referencial próxima de zero, mais 3% ao ano, menor que a taxa aplicada na caderneta de poupança, que fica em torno de 6% ao ano. A ação foi apresentada pelo Partido Solidariedade, afirmando que o índice utilizado hoje destrói o patrimônio do trabalhador, porque não há reposição das perdas inflacionárias. Por outro lado, a Advocacia Geral da União, a Caixa Econômica Federal e o Banco Central alegam que o FGTS é um instrumento importante para a realização de políticas públicas de interesse da sociedade e que o aumento do índice de correção poderá afetar o financiamento de obras públicas, como de saneamento e de habitação. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que é ilegítimo impor os custos de uma política pública exclusivamente aos trabalhadores, que geralmente fazem parte de um grupo vulnerável e hipossuficiente da população. Além do voto para que a correção seja feita no mínimo igual à da poupança, o ministro determinou que as eventuais perdas anteriores sejam negociadas via legislativo ou por acordo de entidades dos trabalhadores com o governo federal. A análise no plenário deve ser retomada com o voto vista do ministro Nunes Marques. A Justiça do Distrito Federal arquivou uma ação em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi acusado de incitação ao estupro. O caso se refere a uma entrevista concedida por Bolsonaro em 2014, em que ele disse que não iria estuprar a deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, porque ela não merecia. O juiz Francisco Antônio Alves de Oliveira, do 2º Juizado Especial Criminal de Brasília, determinou o arquivamento porque considerou que houve prescrição, ou seja, o prazo para a punição foi ultrapassado. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, manteve o afastamento do desembargador que concedeu prisão domiciliar a um líder de facção criminosa na Bahia. Os detalhes com o Rossini Gomes. O desembargador Luiz Fernando Lima entrou com um pedido de liminar para voltar ao cargo no Tribunal de Justiça do Estado. Ele foi afastado por decisão do Conselho Nacional de Justiça em outubro e está sob investigação desde que concedeu prisão domiciliar a Edinaldo Ferreira, conhecido como Dadá, apontado como uma das principais lideranças de uma facção criminosa baiana. A defesa do desembargador alegou que o afastamento é desproporcional e atinge a honra e as garantias fundamentais dele. Na decisão, o ministro Luiz Fux afirmou que o CNJ agiu no exercício da competência constitucional de fiscalizar a conduta dos magistrados e, com base na gravidade dos fatos investigados, concluindo que o afastamento previsto em lei seria necessário e adequado. Fux acrescentou que é descabido tentar transformar o STF em instância
pendência recursal das decisões disciplinares do CNJ. A Justiça do Amazonas decidiu que os 16 policiais militares presos por participarem de uma chacina em Manaus vão a júri popular. O crime ocorreu em dezembro do ano passado. Em março deste ano, o Tribunal de Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e os policiais passaram a ser réus. Bom, na decisão que determinou o júri popular, o juiz Lucas Couto Bezerra revogou a prisão preventiva e autorizou que os réus aguardem julgamento em liberdade. Eles terão de cumprir medidas cautelares, como usar tornozeleira eletrônica. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que negou indenização à suposta mãe de criação do pedreiro Amarildo, assassinado pela polícia no Rio de Janeiro. A reparação aos irmãos foi confirmada. Acompanhe os detalhes com Marina Campos. Por unanimidade, o colegiado manteve a acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou o pagamento de indenização à suposta mãe de criação do pedreiro Amarildo Dias de Souza, desaparecido em 2013 durante a ação de policiais militares na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. De acordo com o processo, a mulher apontada como mãe de criação e os irmãos de Amarildo ajuizaram a ação de reparação de danos materiais e morais contra o Estado do Rio de Janeiro. Em primeira instância, foi reconhecido o direito de indenização por danos morais apenas aos irmãos, pois o processo não apresentou provas que demonstrassem vínculo afetivo entre Amarildo e a suposta mãe. Em apelação, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença, o que motivou a interposição de 2 recursos especiais ao STJ. Em um deles, a suposta mãe de criação alegou que o grau de parentesco foi comprovado no processo por meio de prova oral. No outro, o Estado do Rio de Janeiro considerou que as indenizações para os irmãos da vítima foram calculadas de forma presumida e em valores exorbitantes. De acordo com o relator do caso, o ministro Francisco Falcão, o acórdão do Tribunal Estadual é claro ao não reconhecer o parentesco entre Amarildo e a possível mãe de criação. E, neste caso, o reexame da matéria é vedado pela súmula 7 do STJ. Em relação ao recurso do ente estadual, o ministro avaliou que a corte de origem evidenciou o abalo psicológico vivido pelos irmãos de Amarildo, o que justifica a manutenção da decisão, que fixou indenização em R$100 mil para cada irmão da vítima. A seguir, você acompanha os detalhes do evento que oferece vagas de trabalho e estágio a jovens negros para promover a diversidade em empresas. É daqui a pouquinho, eu volto já. Jovens negras e negros de todo o país que estão querendo entrar no mercado de trabalho vão contar com uma ajuda especial para se capacitar e conseguir o tão sonhado emprego. O Afropresença oferece mais de 5 mil vagas em um evento totalmente virtual. E o melhor, a participação é de graça. A reportagem é de Bruno Silveira. Para quem está na universidade, entrar no mercado de trabalho é um objetivo. Mas para jovens negras e negros, essa tarefa pode ser mais difícil. Por isso, o Ministério Público do Trabalho realiza mais uma edição do Afropresença. O evento, que começou nesta quarta, vai até sexta-feira de forma virtual e de graça na TV MPT. São 5 mil empregos ofertados, divididos entre vagas fixas, de estágios e trainee disponíveis para o público negro. A iniciativa faz parte do Projeto Nacional de Inclusão de Jovens Negras e Negros Universitários no mercado de trabalho do MPT. Essa iniciativa da Cor de Igualdade é um passo importante na direção dessa construção com boas práticas no mundo do trabalho, no mercado do trabalho, para que ele seja mais justo, mais inclusivo. A iniciativa quer promover a diversidade nas empresas, especialmente em cargos de liderança. Quando falamos de mercado de trabalho, está clara a falta de oportunidades e as violências que acometem homens e mulheres, negros e negras deste país. O fato é que, apesar de tudo, as mulheres negras continuam recebendo menos e trabalhando em atividades mais precárias. Jovens continuam sendo mortos pela violência, pessoas sendo constrangidas em todo o tempo e vidas sendo impedidas de se desenvolver
em todas as suas potencialidades. Somando as 3 edições anteriores, o Afropresença já disponibilizou mais de 15 mil oportunidades de emprego. Focar nesses jovens que se formam, buscar oportunidade para eles, é falar sim a uma ação afirmativa que tem dado certo aqui no Brasil e que tem construído uma sociedade mais inclusiva objetivamente. A 4ª edição do Afropresença termina amanhã. Durante o evento, autoridades, lideranças e especialistas vão proporcionar mesas de debates, oficinas, capacitações e painéis de vagas. Bom, sobre esse assunto, o repórter Bruno Silveira conversou com a procuradora do Trabalho e vice-gerente do projeto de inclusão de jovens negros e negras no mercado de trabalho, a doutora Fernanda Diniz. Vamos acompanhar. Doutora, falando sobre o Afropresença, explica pra gente como que surgiu esse movimento dentro do Ministério Público do Trabalho. Bom, o Afropresença, ele é o evento nacional de um projeto que nós temos, que se chama Projeto de Inclusão de Jovens Negras e Negros Universitários no Mercado de Trabalho. Esse projeto é uma ideia da minha colega, procuradora do Trabalho, Valdirene de Assis, que é a gerente nacional, lá em 2017, através da percepção muito clara, né, de que jovens universitários negros não conseguem, depois de se formar, várias barreiras invisíveis, né, vamos dizer assim, não conseguem galgar postos de mão de gestão dentro das empresas. Então, aí o MPT percebeu que era necessário a gente fazer uma interlocução com a sociedade para revolver a questão do preconceito mesmo, da inclusão, da diversidade, para promover a inclusão desses jovens. E o Afropresença, ele é o evento anual desse projeto e nós realizamos desde 2020. Estamos na 4ª edição. Tem alguns objetivos principais que vocês consideram dentro desse programa, desse movimento. Um deles é valorizar a diversidade nas empresas, mas tem outros. Explica esses objetivos que o MPT tem com esse evento. Além de fomentar a diversidade, né, principalmente na questão racial, o MPT, dentro desse projeto, ele tem a oportunidade de atuar de uma maneira diferente, que não é através de inquéritos civis, do ajuizamento de ações civis públicas, que é o que o Ministério Público do Trabalho, vamos dizer assim, ordinariamente sempre faz, né, em casos de discriminação. Mas no caso da inclusão racial qualificada, a estratégia que a gente escolheu foi a interlocução social. Então as empresas parceiras, elas estão com a gente sabendo, né, que isso não vai resultar numa ação civil pública, num inquérito civil. É muito importante isso, porque quando o Ministério Público do Trabalho e a iniciativa privada, né, os empregadores, juntam esforços para entregar algo para a sociedade. Perfeito. A senhora falou agora há pouco sobre barreiras invisíveis. Mesmo com a Constituição de 88, ela conceber a igualdade e a não discriminação, ainda hoje o negro no Brasil, principalmente o jovem, ele ainda encontra algumas barreiras, né? A senhora vê que ele ainda permanece sobre esse manto da invisibilidade? Em espaços de poder e privilégio, com certeza, né? A gente vê que a presença do jovem negro é extremamente reduzida, de pessoas negras em geral. Isso é algo que a gente pode constatar no que a gente chama de teste de pescoço, né? Só olhar para o lado. Nas empresas que a gente já trabalhou, a gente já teve superiores hierárquicos que eram negros, chefes negros, os CEOs eram negros, diretores, presidentes. É muito raro que isso aconteça. A estatística também mostra para a gente que essa presença é bem reduzida. Então, existe essa questão da invisibilidade e, infelizmente, a juventude negra ainda ela é bem visível, mas na área da repressão. Né, o encarceramento da população, o encarceramento em massa da população negra mostra isso pra gente. Então, quando a gente, como no âmbito do MPT a gente está falando em trabalho, né, e trabalho é inclusão social, é muito importante que a gente tenha a oportunidade de fomentar a inclusão dos jovens negros no mercado de trabalho. Perfeito, doutora Fernanda. Agora, quando a gente fala do conteúdo programático do Afropresença, vocês pensaram em alguns pilares. Explica pra gente como vocês pensaram esses pilares e quais são eles para esse programa. Esse ano o tema é Reserve Oportunidades, Inclua e Valorize Talentos Negros. A gente escolheu esse tema exatamente para sedimentar a conquista das edições anteriores.
E a gente tem capacitações que foram realizadas no dia 8 de novembro, com a presença de quase 1.000 pessoas que puderam ter acesso à programação. A gente tem agora nos dias 9 e 10 mesas de debate, que aí a gente tem autoridades públicas, o movimento negro, organismos internacionais, academia, movimento negro, gestores de empresas, e temos o mural de vagas. Esse ano são 5.000 oportunidades que já estão abertas aí, podem ser acessadas através do site afropresença.com.br. Agora, doutora Fernanda, para a gente finalizar, 4ª edição de evento, contando esse 2º dia desse evento que começou ontem, vai até essa sexta-feira. Com os anos anteriores, o Ministério Público está satisfeito com esse evento? Os resultados obtidos até agora são satisfatórios? Como é que está o feedback de vocês em relação a esse movimento? Muito satisfeitos, superou a nossa expectativa, porque sempre que a gente tentava, às vezes, fazer uma interlocução assim, com as empresas fora desse contexto de ações civis públicas, inquéritos, no início as empresas se mostraram muito receosas, mas depois as empresas entenderam que era um outro tipo de interlocução, entenderam também a relevância do tema, então a participação das empresas tem sido muito ativa no Afropresença, na execução dos projetos. Isso é algo que a gente fica muito feliz de concretizar, porque é algo que a gente pode ofertar para a sociedade, né? De 2017, quando o projeto começou, agora para 2023, várias empresas de RH, grandes empresas de RH que atuam no Brasil inteiro, já trouxeram para a gente dados de como essa inclusão racial aumentou, como que esse fomento é uma conquista que parece perene, né? Que não tem volta. Então, a gente fica muito feliz com esse resultado. Doutora Fernanda, eu queria agradecer demais a sua participação com a gente aqui, a sua disponibilidade por tratar desse tema com a gente. Obrigada, eu que agradeço. E no próximo bloco, Justiça autoriza a operação contra fraudes em concursos do Fundeb, no Maranhão. A gente volta em instantes. A Justiça de Goiás autorizou uma operação contra uma torcida organizada suspeita de vender drogas nos estádios. O Grupo Especial de Proteção ao Torcedor da Polícia Civil prendeu 3 pessoas e cumpriu 2 mandados de busca e apreensão. A ação é um desdobramento de outra operação que, há um mês, prendeu 9 integrantes da mesma torcida por ataques a ônibus, roubo e tentativas de homicídio. A Polícia Federal, com a autorização da Justiça, realizou na manhã desta quinta-feira uma operação contra fraudes envolvendo verbas do Fundeb, no Maranhão. Segundo os agentes, o servidor de uma prefeitura maranhense e um empresário teriam combinado pelo menos 2 licitações para o fornecimento de materiais de informática e de limpeza. As possíveis fraudes envolvendo recursos do Fundeb e do Fundo Nacional de Saúde teriam ocorrido em Timbiras, no Maranhão. A investigação teve início após o Ministério Público de Contas do Estado ter identificado inconsistências em 2 pregões realizados no município em 2020. Um dos pregões, inclusive, teria sido realizado no feriado de 12 de outubro. As licitações resultaram em 2 atas de registro de preços utilizadas em 2021 por outros 6 municípios maranhenses: Presidente Dutra, São Vicente Ferrer, Morros, Coelho Neto, Pedro do Rosário e Matões do Norte. Os agentes cumpriram 6 mandados de busca e apreensão na capital São Luís e a Justiça Federal determinou o sequestro e bloqueio de bens de até 10 milhões de reais dos envolvidos, a suspensão da função pública do servidor de Timbiras e a proibição do empresário investigado de participar de licitações. Os envolvidos podem responder por associação criminosa, falsidade ideológica e corrupção ativa e passiva, além de crimes de fraude em licitação. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal cumpriu há pouco um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão no município de Engenheiro Beltrão, no Paraná, contra um homem que teria participado dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro em Brasília.
O homem foi identificado por meio da coleta de impressões digitais nas vidraças do Supremo após os ataques. Segundo a investigação, foram identificados vídeos que flagram o preso sentado em uma das cadeiras dos ministros no edifício sede do STF. As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos. A empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, Dataprev, e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Processamento de Dados, Serviços de Informática e similares, FENADADOS, assinaram 3 acordos coletivos de trabalho. A negociação entre a estatal e os empregados foi mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho. O repórter Anderson Conrado tem os detalhes. A audiência de conciliação foi realizada na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, e foi presidida pelo vice-presidente do TST, ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Foram assinados o Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2024 e os acordos coletivos de trabalho relacionados aos programas de participação nos lucros ou resultados de 2022 e 2023. Na realidade, hoje foram 3 acordos celebrados. Começou com uma PLR e abrangeu o acordo até para a convenção coletiva de um modo geral. Então parabenizar as partes, não é, por terem entendido qual é a importância e o valor da conciliação. Também ficaram mantidos os direitos e benefícios do acordo coletivo anterior, com algumas alterações. Entre elas está a criação de um grupo de trabalho para estudar o retorno ao trabalho presencial e híbrido. Nós estamos tranquilos para poder voltar aos nossos trabalhos normalmente agora, numa rotina nova, com o retorno do trabalho presencial dos trabalhadores, enfim, estamos bastante satisfeitos com o acordo. O pedido de mediação pré-processual havia sido apresentado pela FENADADOS. No meio dessa negociação, contudo, a categoria iniciou a greve em razão do retorno ao trabalho presencial ou híbrido determinado pela empresa. Mas a categoria encerrou a paralisação após uma proposta de negociação apresentada pelo TST. Sem dúvida, esse espaço para os trabalhadores da categoria de tecnologia de informação, que são os trabalhadores que nós representamos, no caso hoje eram trabalhadores da Dataprev, é um espaço extremamente positivo, né, onde a gente consegue, através do debate, do diálogo, no ambiente de respeito, de confiança, né, e essa posição, né, do TST de incentivar o tempo todo a criação desse ambiente é muito positiva para os trabalhadores. Nessa quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal recebeu a professora alemã Indra Speaker no programa Diálogos com o Supremo. Na conferência, ela abordou temas como a digitalização e fake news. O repórter Pablo Lemos acompanhou o encontro. A abertura teve a presença do ministro do STF, Gilmar Mendes. Ao lado dele, a convidada desta edição, a professora alemã Indra Speaker, da Universidade Goethe, em Frankfurt, na Alemanha. Na palestra, a professora abordou o tema digitalização e mudanças nas constituições, fake news e outros desafios. No painel, trouxe uma introdução sobre as soluções potenciais sobre o tema. Gilmar Mendes ressaltou a relevância do debate em meio à onda de desinformação que ronda o país. Vivemos esse episódio que tem sido muito comentado internacionalmente, sobre o 8 de janeiro, que de alguma forma se traduziu numa utilização muito forte das redes sociais para estimular as pessoas a esse tipo de ação. Nós temos que encontrar meios e modos de lidar com essa temática, e nós sentimos na pele, acho que todos nós vimos o risco desse modelo. Indra é especialista em matérias sobre direito público, informacional e ambiental e tem publicações nas áreas de direito administrativo e constitucional, com foco em leis de digitalização. Além disso, é diretora do Instituto de Pesquisa de Proteção da Informação e do Instituto de Políticas Públicas em Saúde e Lei Social da universidade onde leciona na Alemanha.
Ela também está envolvida em diferentes projetos de segurança cibernética na Europa e de treinamento em pesquisa sobre privacidade e confiança em usuários móveis. A professora tem ensinado em diversos países como Estados Unidos, Itália, China e Áustria. O encontro aberto ao público no STF reuniu professores, estudantes, servidores e pesquisadores. Hoje nós ficamos por aqui. Eu te espero amanhã com mais uma edição do Jornal da Justiça. Ótima tarde. Tchau, tchau.